Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Deus abençoe, Deus ilumine a vida de vocês. Eu trouxe aqui uma reflexão muito linda hoje, dentro do estudo bíblico. Nós vamos falar um pouco sobre Davi, um menino homem, segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13, versículo 14, o Senhor diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando Deus disse essas palavras a Saul por intermédio do profeta Samuel, Davi ainda era um simples adolescente que tomava conta das ovelhas de seu pai. Porém, Deus conhecia o seu coração e suas atitudes, e, portanto, já tinha condição de homem. Davi era totalmente responsável, tanto que poderia ter deixado que o leão e o urso tomassem das ovelhas do rebanho, o que seria plenamente justificável. Não fez assim, mas partiu para cima dos animais e os matou em defesa do rebanho. Teve atitude de homem responsável, de verdadeiro pastor de ovelhas, que não as abandona ao ver o perigo, mas defende o rebanho. Em Atos 13, 22, está escrito assim: quando o Senhor o qualificou segundo o meu coração, era justamente que estava de olho em suas ações, em sua responsabilidade, mesmo quando não havia ninguém por perto. É interessante notar o detalhe: mesmo não havendo mais ninguém, Deus estava vendo tudo quando agimos com temor e responsabilidade, e também quando nos comportamos irresponsavelmente, como aqueles que não temem o Senhor. E disse mais Samuel a Jessé: acabai os seus jovens. Aí em 1 Samuel 16:11, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda de mesa até que venha aqui. E em 1 Samuel 16:13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Após ser ungido pelo profeta Samuel, em escolha divinamente inspirada, singular e extraordinária, vemos em mais uma situação que as pessoas ao redor também prestavam atenção no procedimento, qualidades e virtudes de Davi. É o testemunho que estão de fora, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo, que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso aconteceu quando reconheceram a necessidade de um músico tocar harpa para afastar o espírito mau que atormentava o rei Saul. Então respondeu um dos jovens, em 1 Samuel 16, versículo 18: eis que tenho visto filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso
e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Esse texto, ele é bem interessante. Ele vai dar algumas ressalvas aqui. Ó, ele ressalta 7 qualidades prioritárias para alguém escolhido na obra de Deus, principalmente em se tratando de um obreiro. 1. Saber tocar. Davi não fazia as coisas por fazer. Não era relaxado, mas fazia bem feito. Aplicava-se a sua obra com esmero a ponto de que os outros reconheciam sua capacidade no que fazia e teve o testemunho de Deus e dos homens. 2. É valente, pois em Provérbios 24, versículo 10, Davi era valente, corajoso, não se acomodava, muito menos se atemorizava em situações difíceis. Se te mostrastes frouxo no dia da angústia e a tua força era pequena. 3. Animoso. Davi era uma pessoa animada, estava sempre disposto a enfrentar qualquer situação. Ninguém o conhecia em estado de desânimo, depressão ou tristeza. Estava sempre encorajando os outros. 4. É um homem de guerra. Davi não se intimidava com os inimigos, partia para cima, e veja essa qualidade que foi detectada em sua vida, mesmo antes de ter assumido o posto de rei. Isso vinha dele próprio. Era guerreiro em todas as etapas da vida, um menino, mas guerreiro. Não se entregava. O guerreiro luta e vai às últimas consequências no afã de atingir seus objetivos, e ainda que para tanto sua vida esteja em risco. Deus já via nele qualidades e os homens também. 5. Sisudo em palavras. Davi era sério em suas tratativas, tinha palavra, não titubeava. Bem mais tarde, os apóstolos, tanto Paulo assim como Tiago, viriam advertir a igreja sobre isso. Em Colossenses 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Em Tiago 5, versículo 12, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Em Colossenses 3, versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia e maledicência, das palavras torpes da vossa boca. É necessário que o homem de Deus seja dotado dessa prerrogativa tão nobre. 6. De gentil presença. Davi era bonito, agradável e simpático. Quero aqui interpretar para vocês, meus queridos irmãos, a generosidade que fazia acima de qualquer biótipo de beleza física. Ele era o tipo de pessoa que cabia em qualquer lugar, em situação que se fosse necessário, tanto no campo, tomando conta das ovelhas, como no palácio real. Saberia se portar. Essa teria sido a mensagem que o apresentante do seu currículo queria passar. Julgo interessante frisar
que os atributos de valente guerreiro e sisudo em palavras não fizeram de Davi uma pessoa intragável. Ao contrário, ele sabia conciliar todas essas facetas de sua personalidade de tal forma que o conjunto de obra era perfeitamente agradável. Em 1 Samuel 2, versículo 26, olha que lindo. Um pouco antes de Davi, o profeta Samuel, em sua juventude, apresentava-se essa qualidade. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Andar na presença de Deus não é um motivo para que ninguém se torne uma pessoa intolerável, intragável ou desagradável. Mardoqueu foi o portador dessa virtude. Lá em Ester 10, versículo 3, porque o judeu Mardoqueu foi segundo depois o rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da nação. E em Romanos 14, 18, porque quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus e aceito aos homens. 7. O Senhor é com ele. Poderia haver algo mais sublime do que essa constatação e testemunho a respeito de alguém? Acredito que esse último tópico do currículo de Davi, apresentando por aquele jovem, suplanta extraordinariamente todos os demais. Isso é simplesmente a assinatura de tudo de que, ou seja, o verdadeiro motivo de todas as virtudes que Davi apresentava era o fato de que o Senhor era com ele. José, ao ser vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, em todas as etapas da sua escalada, a função de governador, desde a casa de Potifar até o cárcere, apresentou-se essa excelente prerrogativa. O Senhor era com ele. Em Gênesis 39, 2. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que o Senhor nos ajude a prosseguir essas virtudes, de tal maneira que nos apresentamos como cristãos verdadeiros, homens de Deus, obreiros aprovados para toda boa obra. Amém, igreja? Então, presta bem atenção. Às vezes, nós ficamos um pouco perdidos, é natural. Mas pegamos essa reflexão de Davi, porque Davi, ele foi escolhido ali no meio de pessoas que os irmãos dele, no caso, no meio dos irmãos dele eram tudo formosos, pessoas musculosas, de boa aparência, tudo, e Davi era um menino. Quando ele foi enfrentar Golias, o corpo dele não aguentou nem vestir uma armadura, porque ele não tinha ainda o físico, o porte para aguentar o peso de uma armadura. Mas mesmo assim, Deus se agradou dele e foi a armadura dele. O Senhor revestiu ele da armadura de Deus. Então preste bem atenção. Deus, ele está nos capacitando cada vez mais. Se você está começando a servir ao Senhor agora e tenha dúvidas, se apegue nessa reflexão de Davi e olhe o que Deus fez se usando de Davi. O que Deus pode se usar de mim e de você, pequenos. Aleluia. Nós temos que reconhecer que nós somos pequenos na presença do Senhor, para que o Senhor nos use grandiosamente aqui na terra. Tem muitas pessoas necessitadas, precisando, carentes da obra do Senhor, precisando da palavra do Senhor. Então, é ali que Deus está capacitando cada um de nós.
uma obra de missão, aleluia. Também significa você ir nesses locais de pessoas necessitadas, comunidades onde pessoas às vezes estão ali carentes, famílias abandonadas. Vamos lá visitar essas pessoas. É isso que o Senhor nos capacita. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.